Oi, boa tarde, meu nome é André Kunihiro Tanahara, fui Kenshusei de Onason, de agosto, setembro do ano passado para fevereiro desse ano. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Hideki Agena. Eu fui bolsista Kenshusei pela cidade de Okinawa-shi. Eu fiquei no período de agosto até o mês de dezembro do ano passado, né, durante 3 meses. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a história e a geografia de Okinawa. Bom, então, para começar, Okinawa é um arquipélago, um conjunto de ilhas que fica ao sul do Japão, né? Só um minuto, gente. Foi. Então, Okinawa aqui, legal. Okinawa é um arquipélago, né? Esse aqui é Okinawa. Ele fica bem ao sul do Japão, né? Territorialmente falando, um pouco bem menor, né, do que em relação ao resto do Japão. Mas, mesmo independente do seu tamanho, é uma região que se destaca muito por ser uma atração turística muito conhecida, né, no Japão. Esse aqui são alguns pontos turísticos bem famosos, né, em Okinawa. Esse aqui é o Shurijo, né, é um castelo que fica na cidade de Nara, capital de Okinawa, né. Foi o castelo onde ficava o imperador, na época que Okinawa era um reino independente, né. E esse daqui é o Monumento da Paz, que foi construído em homenagem a todas as vítimas na época da Segunda Guerra, né, na época da Batalha de Okinawa. Mais pra frente a gente vai também estar falando sobre esses dois momentos da história de Okinawa, né, do seu período independente e da Segunda Guerra. Okinawa, ela foi uma região com um posicionamento estratégico muito importante, né? Ele sempre teve contato muito forte com o Japão, com a ilha principal, mas também tem muito contato com a China, Taiwan e até com a Coreia, né? No começo, né, Okinawa tiveram vários grupos diferentes, né, na região, que vieram em épocas diferentes e também de regiões diferentes, né? Foi encontrado vestígios, né, de pessoas que vieram da região mais ao sul, da ilha principal do Japão, mas também vestígios de pessoas da região da China, né? Então, Okinawa já, desde antes de se tornar um reino independente, já tem uma formação, né, o seu povo, né, já tem uma formação bem distinta, né, de pessoas de várias regiões diferentes. Né, até o século XII, Okinawa até o século XII, Okinawa foi dividida em tribos, né, em 3 regiões que tinham conflitos entre si por território, mas que eram 3 regiões mais importantes, mais dominantes na época, né? Uma mais ao norte, uma mais ao centro e outra mais ao sul, né, do território de Okinawa, né? E foi só a partir do século XV, né, que Okinawa se tornou um reino independente. Aí eu vou passar para o Kunihiro, que ele vai estar explicando melhor. A partir do... Em 1429, Okinawa se torna um reino só. Os 3 reinos se unificam. E nessa época, o Império Japonês ordena o Império de Ryukyu, que era Okinawa na época, a invadir a Coreia, porém Okinawa se recusa por causa dos tratados econômicos, comerciais na época, que Okinawa comercializava muita coisa da Coreia e da China.
e Okinawa se recusa. E o Império Japonês invade Okinawa. E a partir dessa invasão, com a administração japonesa, Okinawa começou a ter alguns problemas culturais e econômicos também. No caso, alguns okinawanos preferiam o lado mais chinês, da cultura chinesa, outros não queriam ser considerados japoneses. E também nessa fase, Okinawa sofreu muito com a produção agrícola. E foi uma fase muito difícil. E depois de muito tempo, nos anos 30, com o imperialismo e o militarismo no Japão, o Japão entra na Segunda Guerra Mundial. E como dentro da Segunda Guerra Mundial, um dos primeiros planos dos Estados Unidos é invadir Okinawa, por ser uma área estratégica. E foi o único lugar que teve ataque terrestre. E começou-se destruindo as bases aéreas. E após destruir as bases aéreas, os Estados Unidos invadiu Okinawa. E aproximadamente mais de 1/4 da população de Okinawa morreu. E muitos soldados japoneses também morreram. E após a guerra, na Guerra Fria, os Estados Unidos começam a criar bases em Okinawa. E até hoje existem inúmeras bases americanas em Okinawa. Aproximadamente 20% de toda a ilha é composta de bases aéreas dos Estados Unidos. E até hoje existe algum certo problema em relação às bases por causa de acidente de helicóptero ou avião que cai, e problemas com soldados que cometem crimes. E meio ambiente também uma coisa muito séria em Okinawa, por causa das bases, acabam destruindo a natureza e, enfim, tem muitas espécies em extinção em Okinawa hoje em dia. E até hoje é muito discutida. Porém, apesar de toda a história difícil de Okinawa, de tudo que Okinawa passou, das dificuldades durante a guerra, pré-guerra, indo lá ano passado, visitando Okinawa, pude ver que Okinawa ainda preserva muito da cultura e é um povo muito caloroso e é de se orgulhar, né, como descendente, ver que o povo ainda acredita, ainda preserva muito do que foi Okinawa no passado. Só falando, completando um pouquinho, eu acho que é importante a gente ressaltar que tanto a presença das bases americanas quanto a ocupação do governo do Império Japonês na época em que Okinawa era independente, eles não ocuparam esse território simplesmente porque era um local, não era por qualquer razão, né? Okinawa sempre teve um posicionamento muito estratégico e muito importante, né, geograficamente falando, né? Nessa época de reino independente, Ryukyu, como era chamado Okinawa, ela tinha o comércio entre países muito forte, né? Então ele tinha o comércio com o Japão, mas também tinha comércio com a China, também um pouco com a ilha de Taiwan, com a Coreia. Então o reino de Ryukyu foi muito marcado por esse contato muito forte com diversas culturas, e isso definiu também a sua própria cultura, né? Muito da cultura de Okinawa assim, se formou na época em que ele era um reino independente, né? E na época em que o Japão começou a querer estabelecer uma certa identidade nacional, que a ocupação do Japão em Okinawa começou a querer mudar um pouco dessa identidade, né? Então a língua local de Okinawa era proibida, né? Um pouco dos valores da cultura japonesa que
não coincidiam com a cultura de Okinawa da época. Também fizeram trabalho de mudar um pouco essa cultura, né? E até mesmo na época após-guerra, né, quando Okinawa se tornou um espaço do governo americano, teve como o Hiro falou, muitos problemas de abuso de autoridade, né? Então, teve muitos acidentes, né, muitos casos de americanos que abusavam do poder e não pagavam pelas consequências, né, não sofriam julgamento de uma forma legal, né? Então, o povo de Okinawa sempre teve que batalhar, né, sempre teve que passar por alguma coisa para manter a sua cultura e a sua identidade, né? Esses dias eu estava vendo uns Koshinkai anteriores e a ideia não é, sabe, de ficar esse clima ruim, né? Esse time meio triste, né? Mas eu acho que é realmente de falar, né, da gente ter ciência dessas coisas, porque às vezes são coisas que não chegam até a gente, né? E assim, o que eu pude vivenciar assim, da minha experiência lá, ano passado, é que, apesar de até hoje a presença das bases em muitas regiões de Okinawa, desde o norte até o sul, e apesar de grande parte da cultura ter sido como é que se diz? Deu branco, gente, desculpa. Enfim, apesar de todos os problemas, né, que o povo de Okinawa, todas as dificuldades que eles tiveram que batalhar, ainda assim ele é um povo muito sorridente, muito festivo, né? É um pessoal muito caloroso, né, com os estrangeiros, né? E acho que se vocês vieram aqui hoje é porque vocês têm algum interesse de ir para Okinawa, né? E o que eu queria passar hoje assim, para vocês desse pequeno momento é essa questão, né? Reconhecer a história e as dificuldades, mas perceber o quanto é um povo esforçado, é um povo batalhador, né? Que apesar de tudo isso consegue estar sempre sorrindo, sempre festejando, né, os bons momentos. Então acho que da nossa parte é um pouco mais isso, né? Eu vou estar até o final se alguém quiser entender um pouco mais da história, um pouco mais da geografia de Okinawa, eu vou ficar muito feliz de também estar conversando. Muito obrigado.